Então vamos lá, pessoal. Continuar nosso assunto aqui sobre vínculos geométricos. E a gente vai falar aqui do primeiro tipo de um tipo de vínculo muito interessante, que é o vínculo quando dois corpos mantêm o contato entre eles. Então até coloquei no título do vídeo uma pergunta interessante, né? Por que dois corpos se mantêm em contato? Ou por que existe contato entre dois corpos? Então eu vou começar aqui, ó, fazendo uma pergunta simples para você, que a gente pode responder de várias formas na física. Então, por exemplo, imagine que tem um bloco que esteja em equilíbrio com o chão. Então, esse bloco A aqui está em equilíbrio com o chão. Eu posso te perguntar o seguinte: por que esse bloco fica parado? Por que esse bloco, por exemplo, não sai aleatoriamente subindo, né? Ou aleatoriamente acaba entrando no chão? Por que isso não acontece? Então, essa pergunta parece simples, mas existem várias formas da gente responder ela. Então, uma maneira da gente responder, claro, é utilizando as leis de Newton, né? A gente diz o seguinte, né? Que existe uma força-peso que se equilibra com a força de reação, e essa força de reação do chão é a que mantém o contato, né? Então, enquanto existe essa força de reação, existe o contato entre o corpo A e o chão, e não existe tendência do corpo perder o contato, né? Ou poderia dizer, porque a força restante é zero, e aí se a força restante é zero, eu poderia dizer que o corpo tende a permanecer no estado anterior de movimento, né? Que se ele estava parado e em contato com o chão, ele vai manter o contato com o chão. Então essa é a forma de eu explicar por que esses dois corpos mantiveram contato utilizando as leis de Newton, pensando na força normal, certo? Então eu posso explicar que houve o contato entre o chão e o corpo através dessa forma. Porém, a gente pode fazer essa explicação utilizando o conceito de vínculo geométrico. Então, posso dizer o seguinte: eu posso, ao invés de explicar dessa forma, se eu for explicar através de vínculo geométrico, eu vou falar simplesmente o seguinte: o corpo A não perde o contato com o chão porque a velocidade do corpo A na componente normal de contato, na componente da superfície de contato, é zero. Então, se eu disser que o corpo A tem uma velocidade VA nessa superfície na direção perpendicular, certamente essa velocidade é zero. Por isso que ele não perde o contato. Ele até pode ter uma componente tangencial, né? Que eu vou chamar de VAX. Ele pode até ter essa componente, mas a componente normal, ela tem que ser zero. Então eu poderia simplesmente explicar da seguinte forma: falar assim, esse corpo não perde o contato com o chão porque a velocidade dele na vertical é zero. Isso parece um tanto quanto bobo, ou um tanto quanto simples demais, ou um tanto quanto óbvio demais. Porém, essa que é a essência do vínculo quando se tem contato entre dois corpos. E de tão óbvio, eu costumo dizer isso, né? De tão óbvio que esse vínculo muitas das vezes a gente esquece de considerar ele, né? E em muitos exemplos de questões, a gente acaba esquecendo desse vínculo aí, que ele é muito importante para a gente. Então, o que a gente tem que considerar nesse vínculo? A gente tem que considerar nesse vínculo a seguinte propriedade. A gente considera nesse vínculo que para que dois corpos mantenham um contato entre si, a velocidade relativa entre eles na direção normal do contato tem que ser zero. Se isso for satisfeito, os corpos mantêm um contato entre si. Essa condição é suficiente para a gente considerar que dois corpos mantenham contato. Então, quando que existe contato entre dois corpos? Quando a velocidade na direção normal do contato, né, a velocidade relativa entre os corpos, na direção normal do contato. Então, é muito importante esse detalhe, né? Tem que ser a direção normal, não é qualquer direção, a direção normal do contato, né? Então, na direção normal do contato, a velocidade relativa entre os corpos é zero. Se essa condição for satisfeita, necessariamente
esses corpos eles vão manter contato entre si. Então esse é o primeiro vínculo muito importante para a gente, né? Se essa condição aqui for satisfeita, a gente tem que dois corpos se mantenham em contato. Então, isso responde à pergunta do título, né? Por que dois corpos mantêm o contato entre si? Porque a velocidade relativa na direção normal entre eles é zero. Ok? Essa é uma condição já suficiente para garantir que dois corpos vão manter o contato entre si. Ok? Agora, por que isso acontece? Então, vou imaginar que dois corpos estão em contato entre si. Por exemplo, um bloquinho A encostado no bloquinho B. Um está encostado no outro. Então, o bloquinho A está encostado no bloco B. E eles estão inicialmente em contato. Só que o que vai acontecer? Qual é a direção normal de contato entre eles? A direção normal de contato entre eles, da maneira que eu desenhei aqui, é a direção horizontal que eu estou tracejando em azul aqui. Eu vou dizer que nessa direção, o corpo A tem uma velocidade VA. E eu vou dizer que nessa direção, o corpo B tem uma velocidade VB. Né? O corpo A tem velocidade VA e o corpo B tem a velocidade VB. Então aqui, o que aconteceria se VB fosse maior que VA? Se o corpo B tivesse uma velocidade maior que o corpo A nessa direção, simplesmente o corpo B começaria a se afastar de A e eles perderiam o contato. Né? Não faz sentido eu falar que eles mantêm o contato se a velocidade do corpo B é maior que a velocidade do corpo A. Então eu posso visualizar dessa maneira o problema, né? Então se a velocidade do corpo B fosse maior que a do corpo A, simplesmente eles perderiam o contato, porque o corpo B estaria se afastando do corpo A. Ok? O que acontece se for o contrário? Se a velocidade de A for maior que a velocidade de B? Eu poderia dizer que o corpo A estaria se aproximando mais do corpo B. Só que não tem como se aproximar mais se eles já estão em contato. Né? Então é como se o corpo A estivesse entrando dentro de um corpo B. É como se fosse uma colisão. Né? Então, o que eu posso dizer, que se a velocidade do corpo A é maior que a velocidade do corpo B, então o corpo A, ele, vamos dizer assim, numa linguagem bem informal, ele entra no corpo B. Né? É como se fosse uma colisão. Né? Então, se a velocidade do corpo A for maior, o corpo A está entrando no corpo B. É como se fosse uma colisão aqui. Aqui eu considerando que os corpos são rígidos, que não vai acontecer isso aqui seria uma situação impossível, né? Considerando se os corpos fossem corpos rígidos, né? Então, o corpo A não pode ter a velocidade maior que o corpo B. E por fim, sobra só a possibilidade das velocidades serem iguais. Se as velocidades serem iguais, os corpos nem se afastam nem se aproximam. Se as velocidades são iguais, eles mantêm a distância entre si naquela direção. E se eles já estão em contato, eles vão, obviamente, manter o contato. Ok? Aí, por fim, olha só. Se as velocidades são iguais, e essas velocidades têm que manter iguais ao longo do tempo, para que os corpos permaneçam em contato, as acelerações também têm que ser iguais. Então, essa aqui é a condição necessária para que se tenha o vínculo do ponto de contato. Então, nesse primeiro vídeo aqui, era só para você entender como que funciona o vínculo quando dois corpos mantêm o contato, o porquê que eles se mantêm o contato. Ao invés de a gente explicar o porquê que dois corpos se mantêm o contato pensando em leis de Newton, em dinâmica, e dizer que é porque tem uma força de normal entre eles, que faz eles manterem o contato. E enquanto tem essa normal, eles mantêm o contato. Quando a normal se iguala a zero, eles perdem o contato. Ao invés de eu pensar dessa forma, eu penso pelas velocidades. Eu posso simplesmente dizer, eles mantêm o contato porque a velocidade relativa na direção normal do contato é igual a zero. E relembrando, né? Por que geralmente a gente esquece desse vínculo? Para mim é um dos vínculos mais importantes que tem. A gente geralmente esquece desse vínculo porque ele às vezes é tão óbvio para a gente. O que eu falei aqui é óbvio, né? Isso que as velocidades têm que ser iguais para eles manterem o contato. Mas isso é tão óbvio que a gente geralmente esquece de considerar isso nas questões. E por conta disso a gente acaba esquecendo desse vínculo. Então esse vínculo aqui é um vínculo importantíssimo que geralmente a gente esquece de considerar simplesmente
porque ele é simples demais, né? Vamos dizer assim. Então, vamos agora nos próximos vídeos aí resolver alguns exercícios que envolvem esse vínculo para que você consiga fixar melhor a ideia dele, ok? Então esse vídeo agora aqui foi só uma introdução de como que esse vínculo aparece, e a gente vai resolver alguns exercícios, ok? Então